Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação, aqui você já sabe, no Grupo Jovem Pan. Aliás, com uma cobertura espetacular para Efeito Brasil, audiências batendo recorde atrás de recorde. A gente está falando do Panflix, a gente está falando das mais de 100 emissoras AM e FM espalhadas pelo Brasil, a gente está falando dos podcasts, a gente está falando, né, do YouTube da Jovem Pan, enfim, todo o portfólio de distribuição do Grupo Jovem Pan que você já conhece. E hoje eu tenho o prazer de receber o José Marcos Schuster. Ele é CEO da Med Levinson. Zé Marcos, grande prazer em te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Obrigado, é um prazer meu estar aqui com você. Maravilha, maravilha. A gente tem aqui por hábito, Zé Marcos, sempre conhecer um pouco da trajetória, né? Porque aqui no Liderança e Inovação, quando a gente teve a ideia de fazer o programa, aliás, acabamos de completar um ano, o espírito é inspirar as pessoas, boas práticas, boas ideias, inovação, disrupção. Então a gente sempre gosta de começar de tal sorte que o convidado conte de uma forma breve um pouco da sua trajetória. Você tem uma trajetória vencedora, você é um empresário, né, de porte importantíssimo, mas divide conosco, universitários, empresários, executivos, enfim, todos que nos assistem, divide conosco como é a trajetória do Zé Marcos Schuster até que ele cria a Med Levinson. A gente sempre teve uma origem de muita luta. Minha mãe me criou com muita dificuldade e a gente começou a se formar pela própria vida, né? E aí, que, aliás, é uma grande universidade. Né? Minha mãe falava que a vida é uma professora que cobra muito cara a aula. Se você puder aprender sem ser pela vida, é melhor. E aí começamos, eu comecei a trabalhar muito cedo e fomos empreendendo. Quando a gente começou, eu comecei em auditoria na Price, né? Na Coopers & Lybrand. Na Coopers. E aí depois a coisa foi crescendo até eu chegar a empreender. O nome Levinson é o nome do meu avô, que eu tenho e tive. Polonês. Israel, ele na verdade é palestino. É palestino. Porque antes de 1948 não existia Israel. É verdade. Então ele nasceu na Palestina. Opa. Foi origem judaica, mas Palestina. Na Palestina. E aí eu tenho um maior orgulho, ele veio para o Brasil e a gente começou... Isso o quê? No início dos anos 50, por aí? Eu acho que era em 1920. Mais atrás. Mais atrás. Ele veio para cá, para o Brasil, e começaram aqui na Praça 11, no Rio de Janeiro, onde ficavam os judeus, e começaram a fazer a vida aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de estudar numa escola chamada Eliezer Steinbach. Sim, então existe até hoje no Rio de Janeiro. Pois é, no Rio. Escola clássica da comunidade judaica. E eu pude ter bons amigos e começamos a empreender desde sempre, né? Eu tive um emprego na Brascan, até sair da Brascan, trabalhar no Rio Sul, e depois eu vim cair... chegou a trabalhar no Rio Sul. Cheguei a trabalhar no Rio Sul. Aliás, um dos shoppings mais antigos do país. É verdade. Eu me lembro que eu tive no dia D, o dia que ele saiu do José Luiz Moreira de Souza para entrar para o Grupo Brascan. Você deve conhecer o Pierotti, Gustavo Pierotti, talvez. Célio Pinto de Almeida. Célio Pinto de Almeida. Sim, grande abraço para o nosso doutor Célio. Grande abraço. Ele tinha algumas parcerias com a Brascan. Sim. E aí começamos a fazer um trabalho e eu, quando assumi a Med Levinson, eu comecei a trabalhar com glicose. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho, Zé Marcos. Qual foi o insight para a criação da Med Levinson? Como é que surge, então, o insight para que a empresa nasça? Olha, que nasce quando, inclusive? Foi há 20 anos atrás. Estamos falando de 2002. 2002. Relativamente recente, né? E não foi um toque de Midas ou de criatividade, foi de necessidade. Bom, também vale, né? Também vale. A gente estava vivendo um momento na vida que me veio uma pessoa, eu trabalhava com comércio exterior, e me veio uma pessoa e falou assim, tem uma empresa querendo entrar no Brasil e precisa de um diretor comercial da parte de diabetes.
Eu falei, paga mais que $1. Ele falou, paga. Então vamos conhecer esse pessoal. Me mandaram a passagem, eu fui para os Estados Unidos. E aí começou a brincadeira da glicose. E a gente recebeu o primeiro desafio, que era botar 7.000 máquinas no Brasil. Mas aí já como Mad Levinson? Já começando o trabalho no Brasil como Mad Levinson. E aí a gente recebeu a representação e distribuição no Brasil para botar 7.000 máquinas. Eu perguntei, quantos vocês já venderam? Ele falou, nenhuma. Eu falei, é muito bom. A gente vai botar 7.000 partidas. Mas 7.000 máquinas o quê? Cujo foco era? O consumidor final, que naquela época, 20 anos atrás, era um número muito alto. Para uma empresa que não tinha nada. Sim. Mas eu não tinha nada a perder. Vamos embora, vamos encarar o desafio. E a gente saiu o primeiro ano e nós vendemos 21.600 máquinas. Para que target? Para que quem sabe? A gente vendeu para farmácia, porque diabetes você vende para farmácia, você vende para hospitais, você vende para poder público. A gente começou... E quando você menciona, só para clareando aqui para os nossos espectadores, quer dizer, a Mad Levinson, então, ela nasce com o espectro para atender diabetes. Desde testes, medir insulina, quer dizer, todo esse vou chamar aqui de ecossistema ao entorno da diabetes. E aí tivemos um trabalho tão interessante que aí, passado 3 anos, a gente começou com a Home Diagnostic e a gente foi chamado pelo Abbott. E depois do Abbott, a gente foi convidado para a Acon, que é onde a gente está, acho que é 18 anos já. E começamos desses 18 anos, acho que há 2 anos atrás, a gente ganhou o prêmio do primeiro distribuidor do mundo. Primeiro distribuidor do mundo? Passando, inclusive, a China. A gente vendeu mais de 1 bilhão de tiras naquele ano. Quando você menciona tiras, Zé Marcos, desculpa. A tira de glicose. Porque tira de glicose. O tratamento do diabético... É legal explicitar isso, porque... O tratamento diabético, ele tem uma bússola que chama-se glicosímetro. A pessoa pega o glicosímetro, insere uma fita, uma tira, faz a punção de dedo, faz o exame na tira e ele diz como se fosse um termômetro. É diário isso? 5, 6 vezes ao dia, conforme a pessoa do diabetes. A depender do grau de diabetes. Agora já existem algumas tecnologias que basicamente são indolores. É 0,3 miligramas de sangue, então realmente não dói. E com isso ela passa a dar 1 grau, porque a diabetes e a hipertensão são assintomáticos. O que é isso? Você pode estar com 300 de glicose e não tem reação nenhuma. Você pode estar com 70, 80 de glicose e também não está percebendo. Então aquilo é a bússola do diabético para poder... É literalmente um instrumento para você monitorar a si mesmo. Aí você faz com isso a parte de alimentação, você controla a parte de exercício, a parte emocional também é muito importante na diabetes. Né? E a gente percebeu que a diabético era a ponta de um iceberg. E quem vai muito bem na diabético, normalmente vai muito bem em hipertensão. E a gente pegou uma outra fábrica de hipertensão e hoje a Mad Levinson representa 18 fábricas pelo mundo. Uma pergunta, uma curiosidade, Zé Marcos. Qual é o índice de diabetes no Brasil em termos de população global? Olha, a gente estima que no Brasil hoje deva estar por volta de 17 milhões de diabéticos. 17 milhões? Milhões de diabetes, dividido em tipo 1 e tipo 2, o que já tem a diabetes de nascença, os que são adquiridos. E os que acabam adquirindo ao longo da vida. Acima de 40 anos, você começa a ter uma estatística maior. Entendi. Por conta da vida sedentária, sem da dúvida. Vida estressada. Sem dúvida. Isso tudo leva Agora, trazendo isso tudo a valor presente, Zé Marcos, quais são as verticais hoje de produtos da Mad Levinson? Mad Levinson, ela nasceu da glicose e se fortaleceu com os testes rápidos. Em 2020, no início da pandemia, eu me lembro que era a volta de um carnaval, acho que era fevereiro de 2020. E a pandemia acontece para valer meados de março. Pois é, a gente liga para a China e eles falam assim, olha só, o
negócio aqui está fervendo a nível da Covid. E a nossa fábrica tem o expertise de lidar com os hospitais de Wuhan, onde que nasceu basicamente a Covid. Eu falei, ele falou assim, faz o registro, começa isso. Então a gente começou antecipadamente a nos prepararmos para o Covid quando estava ainda inexistente. Imagina, era uma espécie de um bafafá, uma fofoca. Exatamente. Estava acontecendo e a na gente China, preparou. Né? E a gente foi, registrou e fomos uma das 3 primeiras empresas brasileiras a tocar o solo com os testes rápidos. E aí foi um festival de venda. Aí vocês decolaram de uma maneira astronômica. Muito grande. Mas hoje quais são então exatamente as linhas de produto da companhia? A gente tem glicose muito forte, a gente tem cardiologia, a linha da Microlife, que a gente tem um aparelho que faz a detecção da fibrilação atrial, o que permite sensibilizar o AVC com 48 horas de antecedência. Então a gente agora na Secretaria do Rio de Janeiro houve um trabalho e para padronizar o tratamento precoce do AVC, a máquina está sendo sugerida para o poder público para entrar em todos os hospitais, principalmente na aferição da pressão acima de 55 anos. De 55 anos. Quem são hoje? A gente também usa uma linha de trabalho que a gente procura usar produtos com economicidade alta. Ou seja, a gente gasta R$ 1.500 nesse aparelho de pressão, mas diluindo um caso de um AVC detectado já pagou o custo da máquina. Em absoluto, né? E aí a gente tem uma linha de autogestão, de plano de saúde, a gente trabalha mais com a medicina preventiva, né? Que, aliás, é uma medicina muito em voga hoje em dia, né? Porque, inclusive, ela é muito mais barata, né? Se não houver o tratamento através da medicina preventiva, o que vai acontecer é que ninguém... a medicina privada e pública... Não há sistema de saúde que aguente. Não há sistema de saúde, daqui a 20 anos não vai suportar. Então, ou a gente investe na saúde do ser humano, ou a gente investe na melhor qualidade de vida, ou a gente vai ter um problema sério. Muito sério adiante. Aumenta, com certeza, o grupo... Que tem que ser tratado, vocês fazem uma escolha dentro dos planos de saúde e da saúde pública para fazer um tratamento precoce e isso melhora efetivamente a saúde. A saúde do indivíduo. O prefeito de mercado, Zé Marcos, quem são hoje os teus grandes clientes? A gente tem 8 mil clientes no Brasil. Mas desdobrados em SUS, hospitais? O grande 48 a 50% da nossa venda é poder público. Estamos falando de SUS? Governo, hospitais, prefeituras, associações, governos estaduais, licitações federais. Que diga-se de passagem, né, Zé Marcos, me corrija se eu estiver equivocado, mas a saúde pública no Brasil é um exemplo para o mundo, não? O SUS. O SUS, né? O SUS a gente teve agora... Com toda dificuldade, com tudo que há, mas é impressionante, né? Uma campanha de vacinação da Covid, independente do que o nosso presidente da época mencionava, ele fez um bom trabalho de vacinação. O Brasil tem um alto índice de vacinação pelo mundo. E isso independente tem a ver com do que houve com o governo, independente de qualquer coisa, sem dúvida. Mas, enfim, poder público, então, em torno de metade do negócio. 48, 50%. A gente tem uma outra fatia muito grande na parte hospitalar, outra fatia bem grande na parte de varejo, uma parte corporativa. Varejo, leia-se farmácias. Farmácias e cirúrgicas. Farmácias e cirúrgicas. A gente tem uma grande casas cirúrgicas pelo Brasil que dão suporte na parte de correlatos, na parte de medicina correlata. Perfeito, perfeito. Agora, você rapidamente mencionou, né, Zé Marcos, eu particularmente sou muito interessado em tecnologia, sobretudo a tecnologia da medicina, né? Eu tenho uma relação muito grande com seguradoras, quem me acompanha aqui no Liderança e Inovação sabe disso. Tem um teatro, que é Teatro Prudential, que inclusive fizemos um negócio juntos, né? Ao mesmo tempo, uma casa de espetáculos aqui em São Paulo, que é apresentado pela Porto Seguro, enfim, uma relação grande aí com as seguradoras. E no caso delas, a tecnologia tem sido muito importante, né? A Med Leveson surge há 20 anos atrás. Em que medida, né, esse avanço de tecnologia foi importante para o avanço da tua companhia, da Med Leveson? Nós percebemos,
com a evolução que essa bússola chamada glicosímetro para o diabético e o aparelho de pressão para a hipertensão, elas davam bases numéricas. Ou seja, você está com tanto de pressão e você está com tanto de glicose. Mas isso adianta no tratamento? Adianta, parte. Mas a interpretação desses números nos momentos que se aplicam, como são medições que variam a cada meia hora ou a cada minuto, eu posso estar aqui conversando com você, minha glicose está 180. Amanhã, aí nesse mesmo momento você fala assim, Zé Marcos, você acabou de perder o voo. Minha pressão foi a 15, a glicose subiu a 250, ela pode ser muito Então, qual agressiva. É o grande dever da medicina? É manter o ser humano num nível de controle confortável. Então, o que acontece? Interessante esse conceito. Então, a gente trabalhou para desenvolver um trabalho, inclusive foi tema de uma pesquisa popular no IANSP, Sim, que é claro. aqui. Nós fizemos 1000 pacientes diabéticos em 5 anos para formar uma frequência estatística. E nós percebemos que quando a gente trabalhou com a prevenção e com a parte medicamentosa, a gente reduziu em 72%, 72% o custo hospitalar. Aumentou de 7% para 11%. Isso para as seguradoras, né, para as companhias de seguro, certeza. É tudo o que se deseja, né? Mas o que é acontece... a redução abissal do sinistro, né? Mas o que acontece é que as pessoas ainda são céticas porque ela pensa assim, 72% só começa a dar esse resultado a partir dos 120 dias que ele começa a dar resultado. Porque você começa a botar o cidadão em nível, em linha. E aí começa, será que vai dar, será que não vai dar? Mas agora estão se rendendo ao fato, porque a informação é jogada na nuvem. Olha a tecnologia, né? Olha a tecnologia. Da nuvem é jogada para o médico. Percebeu-se que o médico não tem tempo de fazer a interpretação dos fatos. Tivemos que contratar uma empresa para fazer aqueles números virarem gráficos de pizza. E depois tivemos que montar uma equipe multidisciplinar para ajudar a pessoa. Sensacional. Na educação física, na parte... porque é um conjunto de atividades. A diabetes é a doença da atualidade, com a hipertensão. Então a gente montou esse grupo supradimensional e que deu a interpretação e o medicamento correto. E o que aconteceu? Era parte do processo, faltava uma pequena parte. Foi quando a gente fechou botando uma pessoa chamada curadora do projeto, curadora do paciente. Quem era essa pessoa? Geralmente um assistente social, um psicólogo, que chegava para você e falava assim, tua diabetes está 250, o que está acontecendo com você? É quase uma terapia, né? É uma terapia. Aí o que só que ancorada, baseada em números. E né? O que aconteceu? Quando desmistificava o diabético, que ele não era o único a ter problemas no mundo e que a doença dele poderia ser atenuada se ele começasse a se controlar e que ele teria uma qualidade de vida melhor. Em algumas palestras que a gente fez, uma no Banco Central, eu comecei a falar e ele falou assim, olha, você quer saber de uma coisa? Se eu morrer, não tem problema. Aí eu falei assim, e se você ficar ruinzinho e ficar na cama para sua mulher tratar? Ele falou, deixa agora que você me convenceu. Morrer tudo bem, porque morrer foi, tudo né? bem, agora o problema é eu chegar até cama. lá. É isso aí. Então as pessoas morrem de medo de ter uma qualidade de vida legal. Lógico. Em que regiões vocês estão presentes? A gente cobre o Brasil ponta a ponta. O Brasil inteiro. Hoje a Medlevson cobre o Brasil de ponta a ponta. E quando a gente fala na Europa, na China, a gente fala o Brasil é tão grande que leva 6 horas para voar de norte a sul. De avião. Basicamente é um... É o famoso país com dimensões continentais, né? É um continente. E a gente tem muito orgulho de dizer que o Brasil só não tem uma situação a nível de venda. Não é um país de produção simétrica. Porque um mês você consegue vender a níveis assim... 200 mil caixas. No outro mês não se surpreenda se vender 300 e no outro mês se vender 70. Por quê? Porque por que isso? A concorrência chega com um preço
Sim. muito forte. A vigilância sanitária prendeu o seu produto no porto. Então muito cíclico, né? São tantos fatores convergentes no processo que você passa a não ter administração plena do processo de venda. Empreendedor que você é, e claramente a gente percebe, Zé Marcos, não à toa, Mad Levinson tem o tamanho que tem, significa o que significa. Recebendo material da tua assessoria, eu li sobre a cidade Mad Levinson. Queria que você dividisse conosco qual é o tamanho, o que é e qual é o tamanho da ambição da cidade Mad Levinson. Zé Marcos. Na verdade, nós nos instalamos no Espírito Santo como centro logístico, por questões fiscais e de incentivo que o Estado do Espírito Santo oferecia. Está muito bem aparelhado. O Espírito Santo? O Espírito Santo você trabalha... Aliás, é um Estado que tem... ele tem uma condição de trabalho que as instituições funcionam. Você tem uma regra de trabalho muito interessante. O governador dá muito apoio. E a gente teve um sucesso muito... Nós compramos a fábrica da Xerox no Espírito Santo e nos instalamos em 7 mil metros quadrados. Só que esses 7 mil metros quadrados de estocagem ainda ficou pequeno. Então a gente conseguiu uma área muito grande, que são de 60 mil metros quadrados, que dá basicamente 60 mil metros quadrados. E a gente lá no Espírito Santo? No Espírito Santo, a 15 minutos na faixa ali de Serra. E a gente começa agora, dia 9 eu recebo o projeto, e estamos fazendo 2 fábricas, uma fábrica de glicose, para trazer a produção para cá, para o Brasil. E até então ela não é feita aqui no Brasil. Não, é tudo feito na China. Tudo na China. E uma de testes rápidos também, para trazer para cá, para tornar o produto nacional, né? E fora isso, a gente vai montar uma logística de aproximadamente 18 a 20 galpões, com um núcleo comum de atividade, porque a gente percebeu que cada galpão, com sua segurança, sua jardinagem, sua limpeza, é muito caro e sai muito mais barato você ter uma logística de condomínio. De condomínio, sem dúvida. Daí o conceito de cidade, né? Bom, o seu ponto de vista, quer dizer, vocês essencialmente são uma companhia B2B, né? Quer dizer, vocês vendem muito mais para pessoas jurídicas do que físicas. Na divisão do grupo a gente tem um e-commerce. Vocês têm um e-commerce também? Super Saudável, que também trabalha com o consumidor final. Mas eu imagino que isso represente alguma 4%. Coisa muito pequeno. Mas eu queria entender, do seu ponto de vista do marketing, né? Como é que mais ou menos são pautadas as estratégias? Porque vocês hoje têm uma marca estabelecida, com reputação, reconhecida no mercado. Então, do seu ponto de vista do marketing, para efeito do relacionamento que vocês têm com os clientes, quais são as estratégias macro da companhia? A gente, primeiro, que não assina nenhum produto que a gente não confie na qualidade. Nós temos um departamento muito grande porque como a gente trabalha com produto médico, a gente precisa de ter uma padronização. Muito sério, né? É uma qualificação, porque as pessoas acreditam na gente. E a gente também está ligada à Anvisa, à Vigilância Sanitária. Então, tudo é certificado na Anvisa, na Vigilância Sanitária. E nós temos ainda, internamente, um controle de qualidade muito forte. Então, o primeiro item é a qualidade do produto. Qualidade e segurança. Né? E segundo item que a gente tem também muito em mente é ser um produto não o mais barato, mas com um custo-benefício muito interessante. A famosa relação custo-benefício, né, Zé? Eu particularmente sou um fã, né, dessa relação. E o barato, com certeza... É o famoso barato que pode sair caro. Não, né? E com certeza os nossos produtos não são mais baratos, porque a gente atesta o produto. A gente teve no Covid uma grata satisfação que em muitas licitações vinham especificados o nosso produto, tipo assim, a gente quer dessa forma, nesse modelo, com esse formato. Apesar de as licitações são todas abertas, sim, né? Lógico, como funciona uma licitação. Para dar toda a transparência, mas a gente conseguiu um alto índice de confiabilidade no nosso produto.
Clientes no centro do negócio, né? Definitivamente, pelo tudo que eu li da companhia, da O Medlev. nosso slogan é qualidade e respeito ao cliente. Olha aí, então, clientes no centro do negócio, quer dizer, são uma verdade absoluta para vocês. Queria que você comentasse um pouco a esse respeito. A gente tem isso tanto dentro da nossa cabeça. É alma, né? É alma da companhia. A empresa hoje tem aí uma comercialização muito expressiva e não existe na Medlevson nenhum índice e nenhum cliente reclamando na defesa do consumidor. A gente tem sempre um atendimento tão rápido, tão efetivo, para que isso não se... É respeito isso, né? É respeito, porque produto médico principalmente, a gente tem isso. Uma vez nós tivemos um caso atípico e que a gente respondeu de uma forma bem surpresa para o mercado. Nós vendemos uma cadeira de hipertensão, que é uma cadeira desenvolvida para botar em posto de saúde, que basicamente não utiliza um enfermeiro. A pessoa vai e automaticamente se faz a sua verificação da pressão. E a gente vendeu para um médico, se eu não me engano, era em Cascavel ou Londrina. Era para chegar na sexta-feira, chegou na segunda. Ele ligou e falou assim, olha só, eu comprei a cadeira de vocês, eu tinha um evento no sábado e eu perdi R$5.000 por conta que eu não pude trabalhar no sábado, tal. O que vocês vão fazer? O advogado falou assim, olha, você não tem como controlar o frete no Brasil, você não é responsável por isso, 24 horas de atraso. Eu falei, não, nós vamos pagar. Nós vamos pagar para que isso sirva de exemplo. É um exemplo. Que a Medlevson... Isso é respeito, né, É verdade. E isso foi muito interessante, fomos elogiados por essa atitude. A gente está chegando no finalzinho aqui dessa ótima conversa, inclusive inspiradora. Passou rápido. Enfim, rápido porque é boa a conversa, acontece, é isso. Mas tem sempre 3 boas perguntas, Zé Marcos, que eu gosto de fazer, para inclusive inspirar a todos que nos assistem. Aliás, a gente já tem aí um banco de excepcionais respostas nessa direção. E as perguntas são essas, com respostas velozes, enfim. Para você, Zé Marcos, o que é ser um líder em 2022? Você é empresário que é, bem-sucedido que é, com essa trajetória tão bem-sucedida, tão vencedora de apenas 20 anos. O que é ser um líder? A gente, quando é líder, quando está na gestão do processo, está todo mundo te olhando o tempo todo, né? Então, primeiro, o que eu sempre prezo é não fazer com o outro o que não gostaria que fizesse com você. Sem dúvida. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, não tire o pão da boca de ninguém. Você tem um vendedor ganhando comissão, deixa ele ganhando, está ganhando muito, ele constituiu isso. Então a gente construiu essa jornada. Construiu essa jornada, então não tire o pão da boca de ninguém. E segundo, não faça com o outro que não gostaria que fizesse. Sem dúvida. E eu acho que isso norteia muito nossas atitudes. O entendimento do que é liderança. Para você, Zé Marcos, inovar significa o quê? Ousadia. Opa, eu particularmente acredito. Porque o conforto, que nem sempre é muito confortável, né? Às vezes você está lá no conforto. A inovação detém o risco de dar certo ou não. Ou não. Mas tem que ter ousadia, porque para o homem chegar na Lua, ele tinha que acreditar que era possível. Na Lua. É isso aí. Aliás, tem uma frase ótima do Walt Disney. Eu gosto do impossível porque lá não tem concorrência. É genial. Com certeza, com certeza. Para concluir, Zé Marcos, qual é o objetivo principal do Zé Marcos a longo prazo? Deixar a Medlevson uma empresa contributiva para toda a sociedade. Não somente para mim, para minha família, para os nossos funcionários, mas como um todo, que possa oferecer bons produtos, com ótimas condições e que, acima de tudo, sejam produtos que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Esse é o meu objetivo. Espetacular, Zé Marcos. Muito obrigado, tá? Foi ótimo. Realização Jovem Pan News.